Aqui o Francisco, mais uma vez obrigado. Rogério, Macron vetado na cúpula dos BRICS. O Sul Global está definitivamente perdido para o atlanticismo? Eu não teria tanta certeza, Francisco. Por quê? Eu vou citar o fenômeno da África do Sul, tá? O fenômeno da África do Sul, onde o presidente desconvidou o Putin, porque teve pressão da oposição, do judiciário e da mídia, e hoje circularam informações que se o Putin fosse à África do Sul, que ele poderia ser potencialmente, efetivamente preso. E aí sim, você teria a deflagração de um conflito, ato contínuo, com absoluta certeza. A não ser que você tivesse uma prisão do Putin e um golpe dentro da Rússia, onde a cadeia de controle fosse rompida, né? Então eu não vejo assim como inexorável, assim como eu vejo, Francisco, sua colocação é muito boa, a posição da França como uma posição, talvez mesmo dentro do seio da OTAN, eventualmente num período pós-guerra, como uma posição que tende a discrepar da posição dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. A França tomou uma cacetada dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha no submarino australiano, porque ia transferir tecnologia mais barata para eles. A França, eu creio que, ainda que não esteja completamente desvinculada dos interesses da OTAN e de Washington, ela tem rivalidades históricas com a Grã-Bretanha, ela tem necessidades no estabelecimento de um comércio, de um vínculo com a região da Eurásia diferenciadas, interesses geopolíticos e geoestratégicos diferenciados, e eu quero crer que a posição da França, principalmente no período pós-guerra na Ucrânia, para mim ainda é uma incógnita. A França, por questões de Estado, não de governo, eu acho que pode pender em algum momento para um grau de independência maior do que muita gente imagina. A tecnologia de reatores nucleares francesas, por exemplo, concorre com outras tecnologias no seio da União Europeia. A aviação militar, com todas as integrações feitas no seio da União Europeia, a própria questão missilística, a própria questão de tecnologia naval. Vocês sabem que a França fechou um acordo muito grande com o Egito para modernizar a marinha do Egito. Vocês imaginam os Estados Unidos ou a Grã-Bretanha fazendo um acordo como os franceses fizeram com os egípcios? Não fariam, porque suscitaria rechaço de Israel. E já suscita a preocupação de Israel, que aventa a questão, inclusive, do acordo de Camp David, que participaram Jimmy Carter, Menachem Begin e Anwar Sadat, que posteriormente foi assassinado. Porque Israel já está dizendo que o Egito tem mais soldados no Sinaí do que deveria ter pelo acordo de Camp David. Mas o Egito diz que não tira esses soldados. Recentemente houve um incidente de fronteira, 3 soldados israelenses morreram. A gente não sabe muito bem se foi um erro, se estavam perseguindo contrabandistas, ou se foi efetivamente um soldado egípcio que partiu para o ataque. A gente não sabe muito bem, é uma história meio nebulosa. Mas a França está modernizando a marinha de guerra do Egito. Essa é uma posição clara de independência da França em relação aos interesses dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, porque os interesses dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha estão muito mais alinhados com o interesse de Israel. E Israel, inclusive, toma satisfações dos franceses, dizendo, olha, esse tipo de modernização que vocês estão propondo para a marinha do Egito é algo que realmente nos assusta. Até porque você teve um restabelecimento recente das relações entre, se não completas, mas pelo menos os voos entre Teherã e Cairo sendo restabelecidos depois de 45 anos. Então, você tem um novo desenho regional. Agora, o patrono desse novo desenho regional, lá na região da Eurásia, não é? É a China, não é a Rússia. O Irã foi reinserido na sua própria gama de relações com o Conselho de Cooperação do Golfo, Emirados Árabes Unidos à parte, com seus pleitos territoriais sobre as ilhas, pela China. Quem levou o Hezbollah para Riad foi a menção da diplomacia chinesa. Quem reinseriu o Bashar al-Assad na Liga Árabe foi a menção da diplomacia chinesa. Quem reforçou a capacidade missilística, tecnológica, na área de nanotecnologia, de semicondutores da República Islâmica do Irã, foi a China, não foi a Rússia. E quem não aceita esta ruptura, sob o ponto de vista da substituição do governo iraniano, basicamente é a China. Porque o grande ponto aí, na realidade, é que se disputa a rota comercial pelo mar Mediterrâneo. Para mim, tudo isso começa
E acontece com a explosão do Porto Mediterrâneo de Beirute, que a gente cobriu no canal na época. Para mim, eu não tenho dúvida nenhuma que foi um ato de sabotagem. E eu acho que quando acontece, nem o Hezbollah queria assumir que foi um ato de sabotagem, para não mostrar fraqueza, nem quem perpetrou potencialmente o ato de sabotagem naturalmente assumiria. Mas o controle dos portos do Mediterrâneo tem a ver com a guerra na Síria, tem a ver com essa... Agora o Netanyahu operou ontem, né? Colocou marca-passo, mas ele iria para a Turquia, não sei se ainda vai nessa próxima semana, para desenvolver uma aliança estratégica com a Turquia, no sentido, inclusive, de levar gás para a Europa. A parte do serviço de inteligência israelense e turco sempre terem operado juntos, retórica do Erdogan para a Irmandade Muçulmana à parte. Tá? Então a França, estou dizendo tudo isso para dizer que a França é um player, até pela própria relação, da maneira com que o senhor Macron foi recebido pelo Xi na China, é sintomática que a relação da França, potencialmente com a China, potencialmente com outros atores ali na região, com a própria Índia, né, que jogam um jogo multifacetado de relações com Israel, com o Irã, com a Rússia, com os Estados Unidos, sempre procurando seus interesses. E ainda há quem queira que o Brasil tome uma postura de romper com uma das partes nesse conflito. Não nos cabe. Sigam o exemplo da Índia. E todos os analistas econômicos, financeiros, militares, geopolíticos do mundo, com um mínimo de discernimento, de sobriedade, veem que a grande potência emergente na região é a Índia. Por que a Índia? Porque a Índia vai ter uma necessidade, no momento em que você faz toda essa alocação de população, essa transferência de população rural para a população urbana, no momento em que você pode dar um mínimo de salário, de emprego, de salubridade para essa população na Índia, você vai demandar cotonete, você vai demandar algodão, absorvente higiênico, papel higiênico, cereais, você vai precisar do setor de siderurgia, né? E a Índia transa muito bem essa coisa do relacionamento em várias esferas, inclusive com a própria China, que tem contenda territorial e de fronteira. Então, esqueçam essa questão de demandarem que o Brasil tome um lado como se fosse parte beligerante. Isso seria um suicídio político para o Brasil. Desnecessário, absolutamente desnecessário. Fernando Phillips, mais uma vez, coloca aqui: o Sul Global só estará livre dos anglo-saxões e atlantistas após a superação do dólar. Mas é possível superar o dólar sem que ocorra uma guerra? Abraço. Eu acho que sim. Veja, para quem, né? É que essa questão do Sul Global, eu vejo com alguma restrição, não o termo em si, mas é que não há um comportamento homogêneo dentro dos BRICS. Eu falei sobre a questão da África do Sul, a questão política em relação à própria visita do Putin. A China, que não quer que a Rússia perca a guerra, mas também não quer que a Rússia agregue território da Ucrânia. Por quê? Pelas razões que eu já expliquei inúmeras vezes aqui. Você tem vários grupos, várias etnias, várias orientações secessionistas e pleitos dentro da China. Então, você abre o precedente, você efetivamente poderia ter problemas internos lá importantes. Na Índia, da mesma forma. Então, eu acho que a posição do Brasil talvez seja uma das posições mais confortáveis nesse aspecto, no que tange a não criar nenhum tipo de embaraço diplomático maior, a manutenção das relações com a Rússia, né? Então, a questão do dólar é muito mais delicada para a Turquia, que está na OTAN, e que tem uma dependência clara do dólar, inclusive com uma economia muito, muito, muito débil, né? Setor industrial em decadência absoluta, setores exportadores muito prejudicados, mesmo com o câmbio desvalorizado, porque você tem problemas, inclusive, nas cadeias de suprimento de matérias-primas, em razão do empobrecimento do setor industrial turco. Mas eu acredito que é a
possibilidade de substituição gradativa do dólar, mas eu não sei se com uma característica homogênea de emprego dessa terminologia da questão do sul global. Porque mesmo os BRICS, eles são um elemento muito heterogêneo. Muito mais como uma aliança comercial, se vocês me entendem, muito mais como um fomento às economias dos países envolvidos do que, por exemplo, uma aliança que possa, em algum momento, ser uma aliança de cunho militar. Muita gente se precipitou dizendo isso, que poderia ser uma aliança militar. Eu acho que a gente está muito longe disso. Muito longe disso.